coração chega a bater até mais forte. Fala, galerinha maravilha! Vamos que vamos! Hoje, falando um pouquinho para vocês do nosso digníssimo Linus Pauling. Bom, qual que é a ideia dessa nossa aula agora? Saber utilizar o diagrama, sim? Bom, uma forma interessante da gente lembrar, né, e como montar esse diagrama, saber utilizar, lembrar de uma ideia que é a máxima, né, para a gente conseguir determinar como funciona o diagrama. E a ideia é o seguinte: para cada nível, para cada nível de energia, né, existe um número igual de subnível. Como é que é, Lucão? Para cada nível energético vai ter sempre um número igual de subníveis. Vou sapecar o bililiu aqui, mano, pra você lembrar, presta atenção, bililiuzinho, ai, 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 ui, ui. Se eu tenho uma camada, eu vou ter só um nível de energia. Se eu tiver duas camadas, eu vou ter dois subníveis de energia. Três camadas, três subníveis de energia. E assim por diante. Qual é a ideia, então? Como montar esse diagrama? Você deve lembrar aí, né, das outras aulas, que a gente tem os subníveis S, P, D e F com uma energia cada um, o F sendo o mais energético, o S mais simples, o menos energético. Em relação aos níveis, né, eu tenho afastado do núcleo mais energia, enquanto perto do núcleo eu tenho ele menos energético. Ou seja, à medida que eu vou me afastando nas camadas mais distantes, mais energia. Mas isso não precisa ficar viajando na hora de montar o diagrama. Saiba montar esse diagrama. Como que eu monto ele? Eu tenho 7 camadas, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tenho meus 7 níveis de energia. E para cada nível, um número igual de subníveis. Portanto, no primeiro nível eu tenho só um subnível, S. No segundo eu tenho S e P. No terceiro eu teria S, P e D. E assim por diante. No 4, 4S, 4P, 4D, 4F. Temos aqui um problema. Houston, we have a problem. Por quê? Presta atenção. Quando eu chego no quinto nível, eu deveria ter quantos subníveis de energia? Bom, eu deveria apresentar 5 subníveis. Mas, com os átomos que a gente tem hoje, o número de elétrons não é suficiente para eu atingir esse 5G, né, que a gente coloca na teoria. Depois do F continua G, H, I e assim por diante. Não tenho átomos com elétrons suficiente. Portanto, eu gosto sempre de falar o seguinte: chegou na 4, bota um espelhinho. Vem aqui no canto, bota um espelho. E espelho é o que está para cima, não é? A camada 5 é o reflexo da camada 4. Portanto, eu tenho S, P e D na 4. Eu tenho S, P e D e F, não é? Na 5. A 5 igual a 4. A 6 vai ser o espelho de quem? Vai ser o espelho da 3. Portanto, S, P e D. A 7 seria o espelho da 2. 7S, 7P. Eu deveria ter também, nessa suposição, depois que eu vier aqui no 7P, não é? Quem deveria vir aqui depois dele? Bom, deveria ter aqui um 8S, concorda comigo? Mas lembra que a 8 deveria ter 8 subníveis. Esse é o pedaço do diagrama que a gente vai usar. O que eu preciso lembrar também é o número de elétrons que eu tenho em cada um desses subníveis. Lembrando que o subnível S só tem um orbital. E cada orbital cabe em quantos elétrons no máximo? 2 elétrons apenas. 2 elétrons apenas. Só 2. Portanto, eu vou ter 2 elétrons no máximo no subnível S. O P tem 3 orbitais. Portanto, caberiam no máximo 6 elétrons. Enquanto o D apresenta 5 orbitais, ele vai ter preenchimento máximo de 10 elétrons. E o F, 14 elétrons, porque possui quantos orbitais? 7 orbitais diferentes. Bom, esse é o nosso diagrama, tá? Sabendo montar esse diagrama, a gente vai ver aí nas aulas, né, futuras,
que eu posso associar essa ideia à tabela periódica. Portanto, eu não me preocupo muito em ficar decorando esse diagrama. A tabela periódica pode te mostrar, lembrando a você que vai fazer o Enem, a tabela não está presente na prova do Enem. Portanto, é interessante você saber desenvolver o diagrama de Linus Pauling, tá? Bom, para a gente entender e associar com a aula anterior, né, que a gente estava falando sobre Planck e Linus Pauling, eu dizia lá que o subnível 3D, ele, apesar de ser 3, ou seja, está mais perto do núcleo, ele vai ter um nível maior, uma quantidade de energia maior do que o 4S, apesar de estar mais afastado. Porque o subnível D é mais energético do que o S. Então você não precisa ficar criando na sua cabeça esse balanço. Ai, quem é mais que quem? Isso tem que ser sempre colocado em ordem crescente de energia. Isso vai ser sempre colocado em ordem crescente de energia. Só que essa ordem, meu camarada, já foi feita. Eles já fizeram tudo para você, maravilha. Você só tem que saber como utilizar. Presta atenção. Na hora que eu for distribuir os elétrons, eu não vou seguir lendo da esquerda para a direita. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Não é assim. Porque eu preciso pensar sempre na ordem energética. Portanto, essa distribuição, ela vai ser feita na diagonal. Você já deve ter visto aí várias vezes, não é? Como que ela funciona? Bom, eu vou começar aqui no 1s. Depois no 1s eu vou voltar lá em cima. 1s, 2s, depois 2p, 3s. E olha só o que acontece. Eu volto lá em cima e vem agora 3p, 4s. O 4s vem depois. Aqui ficou um pouquinho bagunçado, ficou meio espremido, mas você pode achar essa imagem na internet. Basta você seguir, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Quem viria depois? Vou lá em cima, ó. 3d, 4p, 5s. Depois eu vou 4d, 5p, 6s. Olha onde vai aparecer o 4f. Só agora que vai aparecer o 4f. Para eu colocar elétron no 4f, eu já teria que ter colocado elétron, ó, lá no 5s, não é? Teria colocado elétron no 6s, no 5p. São caras que estão para frente dele, mas tem menos energia.